Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Armarinho São José. Eu sou a professora Didi Mello, parceira da Círculo. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo cropped de crochê, uma peça bem facinha de fazer, bem rápida, e que fica super bonitinha. Eu fiz ela um pouco mais fechadinha aqui na parte da frente. Ficou super legal também, tá bom? Aí, essa é a parte da frente da peça. E aqui, a parte de trás, ó. Então, a parte de trás, ela fica diferente da parte da frente nessa peça, tá bom? Olá para todos que estão chegando por aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. E na aula de hoje, gente, a gente vai utilizar para fazer essa peça o fio charme. Essa cor aqui é a Marshmallow 9337. Vamos usar também aqui o fio charme na cor natural, tá? E a gente vai precisar de apenas 120 gramas desse fio para estar fazendo essa peça, tá? Então, a gente gasta menos que o novelinho para fazer, tá bom? Que ele vem com 150 gramas, né? Então, a gente consegue fazer com menos de um novelo se você vai trabalhar aí numa cor só. E a agulha que eu vou utilizar vai ser a agulha de número 4. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem puder aí, gente, vai compartilhando a nossa aula para que mais pessoas também possam vir participar, aprender a fazer também junto com a gente, tá bom? Vou passar a medida para vocês que ficou. Essa é um tamanho M, tá? Então, aqui, ó, ficou com 44 centímetros de largura por 36 centímetros de comprimento, tá bom? Aí, se quiser mais compridinho também, é só trabalhar mais carreiras aqui antes da cava, tá? Pra fazer mais comprida também, que dá super certo. Então, para começar a nossa peça, a gente vai precisar trabalhar pontos múltiplos de 3, tá bom? Então, para fazer a peça do tamanho da minha, eu iniciei com 138 correntes, que deu aproximadamente 90 centímetros de correntinha. Então, você vai ter que tirar a medida lá na altura do busto, tá? Do busto, na circunferência total, tá bom? Aí, você vai fazer essa medida em correntinhas, e essas correntinhas precisam ser múltiplos de 3, ok? Olá, Janete, Maria, sejam bem-vindas. Rosimeire, seja bem-vinda. Bem-vindas, meninas. Então, vamos começar. Como sempre, né, vamos fazer uma amostrinha aqui da peça com vocês. Mas tudo que eu explicar nessa peça, vocês vão fazer aí na peça. Ui, gente, desculpa, bati aqui. Tudo que eu fizer nessa minha peça, nessa minha amostra, vocês vão repetir aí na peça de vocês, tá bom? Só que vocês vão ter mais pontos aí na peça para trabalhar. Então, aqui eu já iniciei minhas correntinhas múltiplas de 3. Então, eu fiz aqui apenas 48 correntes, tá? Se for fazer a peça do tamanho da minha ali, então, você faça 138 correntinhas, que vai dar aproximadamente, então, 90 centímetros de comprimento, tá? Então, feito lá as correntinhas, vai cuidar pra não ficar torcida e vai fechar na primeira. Aí, faz um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Então, a gente vai trabalhar a nossa peça aqui na parte de baixo de forma circular, tá? Daí, a gente faz uma correntinha, duas pro ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Então, faz aqui 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto. Então, fiz um Vzinho aqui. Aí, laço o fio, vai pular 2 correntinhas de base, na terceira, vai fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto.
Laço o fio, vai pular 2 pontos de base, no próximo faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto. Então, nossa peça de hoje, Regina, é esse cropped aqui, tá? Então, olha só. Então, você vai repetir assim até o final da carreira, sempre pulando duas correntinhas, fazendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Aqui, no caso, eu tô utilizando o fio charme, mas você pode fazer com Anne, pode fazer com fio verão, com fio neon, tá bom? Com Cleia. Daí, é a mesma coisa que eu expliquei no começo, né? Você vai tirar a medida da circunferência do corpo na altura do busto, e aí vai fazer essa medida em correntinhas múltiplos de 3. Então, segue sempre pulando 2, fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo ponto. Formando, então, esses Vzinhos. Pula 2 e repete o Vzinho. Gente, é uma peça bem gostosinha de fazer, bem fácil, viu? Não usei pontos difíceis, usei pontos bem facinhos. E o legal, gente, que a gente vai trocar de cor e não vai cortar o fio, tá? Então, a gente não vai ter emenda aqui não vai ter arremate, então, nas trocas de cores, tá? Vou explicar uma maneira de vocês ir fazendo sem precisar cortar o fio. Então, chegando aqui no final, pulo 2, vou no último, desculpe, no terceiro, e faço o último V. E vou ficar com 2 pontos aqui no final pulado. Agora, eu fecho aqui, ó, tenho 3 correntinhas, venho 1, 2 na segunda, fecho com baixíssimo, deixando uma correntinha de espaço. Faço 2 correntinhas, vou colocar aqui um marcador de pontos para não desfazer aqui essa cor que eu já fiz com o natural, tá? Porque agora a gente vai trocar de cor, então, como a gente não vai cortar o fio, eu gosto de colocar esse marcadorzinho aqui, ó, porque daí o crochê não desmancha. Conforme a gente vai fazendo, né, o fio vai correndo e vai desmanchando, e assim não vai desmanchar. Agora, então, eu vou usar a cor marshmallow. Então, vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro Vzinho aqui, vou fazer um ponto baixo, já trago o fiozinho aqui pra frente, ó, pra vir arrematando uma correntinha. E mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, fica com 3 pontos altos dentro do Vzinho. Laço o fio, vou dentro do próximo V e repito 3 pontos altos dentro do próximo V. Obrigada por quem tá compartilhando aí a nossa aula. Mirtz, a aula geralmente fica gravada aqui na página do Armarinho São José, e eles também costumam subir depois para o canal deles, tá? Então, aqui, para cada Vzinho, você vai colocar 3 pontos altos dentro do Vzinho. Então, vai ficando assim, ó. Segue assim por toda a volta. Opa, baixei a mão aqui, desculpa, gente. Então, aqui eu vou fazer mais rapidinho, porque é só 3 pontos altos dentro de cada Vzinho. Bem fácil, né?
Vou pegar um dos meus novelos e vou deixar em cima da mesa. Porque como a gente tá trabalhando com 2 fios, acaba que enrolando um no outro, aí começa a dar errado aqui. Só um minutinho, deixa eu passar aqui por baixo, pra ficar certo. Então, aqui, tô fazendo 3 pontos altos dentro de cada V. Ah, essa cor marshmallow é uma gracinha, fica tão delicadinha a peça. Quem quiser pode fazer todinha nessa cor também, só na cor natural, que fica bem bonito também. Aí, vocês podem brincar com as cores aí conforme a gosto, né? Tô chegando aqui no meu último Vzinho. Vou fechar minha carreira, então, com um ponto baixíssimo. Deixo minha cor natural lá pra trás. E fecho aqui no meu primeiro ponto. Tem o ponto baixo, uma correntinha, eu vou fechar na correntinha. Finalizando assim a carreira. Aí, aqui eu também faço 2 correntinhas. Vou tirar o marcador que eu tenho lá na minha cor natural. Vou passar aqui pro marshmallow. Prender aqui, então, ó. E vou voltar com a cor natural, então. Então, a cor marshmallow, você tem que deixar lá pra trás também, ó. Tá? Daí, você vai pegar aqui, então, a argolinha da cor natural. E vai começar de novo. Então, aqui eu vou girar de novo o meu fio, gente, pra não ir enrolando um no outro, tá? Então, aqui, ó, vou ver no meu segundo ponto, tem o primeiro e o segundo, eu venho no segundo. E prendo com um ponto baixo, ó. Então, ó, peguei a laçadinha que tava lá atrás, que tá com 2 correntinhas. Venho aqui no meu segundo bloquinho dos 3 pontos, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. E um ponto alto no mesmo ponto. Então, vai ficar assim, ó. Aqui um ponto baixo, uma correntinha equivale a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Aí, eu vou pro meu próximo bloquinho, no ponto alto do meio do bloquinho de 3, eu faço um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, vai dar pro lado aqui, 2 pontos altos você pula e faz o Vzinho, ó, em cima do terceiro bloquinho. Pula 2 pontos, no terceiro faz o Vzinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, a gente tá fazendo a carreira de Vzinho novamente, só que a gente tem os bloquinhos agora de ponto alto. Então, segue assim por toda a volta, fazendo a primeira carreira, tá? A nossa peça, ela é feita só de 2 carreiras de repetição, aqui nessa parte do corpo. Então, vamos fazendo o Vzinho em cima do bloquinho de 3. Olá para todos que estão chegando por aí, viu? Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe uma peça bem facinha para vocês. Então, chegando aqui no meu último bloquinho, faço o meu último Vzinho. Então, ó, o fio, ele costuma ficar aqui pra frente, né? Colorido aqui. Então, você tem que levar lá pra trás. Sempre tem que ficar aqui pra trás, tá? Na hora de você emendar o fio, ele sempre tem que ficar pra trás o outro que você deixou na reserva, tá bom? Então, aqui eu deixo lá pra trás, fecho minha carreira com baixíssimo aqui. Tem um ponto baixo, uma correntinha, fecho na correntinha com baixíssimo. Ó, e meu fio reserva tá ali atrás, ó. Com o marcador. Agora, eu faço 2 correntinhas. Agora, eu vou tirar meu marcador, dou uma esticadinha aqui na laçada, ó, só pra não desmanchar meu crochê.
e coloco na cor natural. Dá uma ajustada. E agora, a gente pega novamente a cor colorida. Então, ó, vou deixar aqui, ó, ele tá aqui, vou deixar ele pra cá, pra ele não atrapalhar eu pegar lá a minha outra cor, ó. Eu não posso prender esse fio aqui, tá? Esse fio e a argolinha ali tem que ficar sempre livres pra eu pegar de novo. Então, aqui eu já tenho duas correntinhas nessa outra cor, ó. Eu pego ela, agora eu vou vir direto aqui dentro do Vzinho. Então, entro aqui dentro do V, faço um ponto baixo, uma correntinha para iniciar. Já vai equivaler meu ponto alto. E trabalho mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, fica com 3 pontos altos novamente aqui dentro dos Vzinhos. Então, a nossa peça aqui nessa parte colorida, ela é constituída dessas duas carreiras, tá? Uma carreira de Vzinho, uma carreira de 3 pontos altos dentro de cada Vzinho, ó. Então, sempre a gente vai repetir aqui, a primeira e a segunda, tá? A primeira e a segunda carreira. Até atingir o tamanho que você deseja que fique a sua peça abaixo da axila, tá? Depois, a gente vai fazer a divisão pra fazer a cava. Então, aqui no meu caso, ficou bem curtinha a minha peça, né? Eu fiz um cropped, mas eu entendo que nem todo mundo gosta de peça curtinha, né? Então, é só trabalhar mais carreiras aqui antes de fazer a divisão da cava, tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreira com vocês e vou começar a outra novamente, só para mostrar melhor ali de novo a emenda, para vocês não ficar dúvida, porque aqui a parte do corpo é só essas duas carreiras mesmo. Eu já fico imaginando uma peça aqui infantil, gente, com essa cor. É tão delicadinha. Então, aqui eu vou estar seguindo de forma mais rápida, porque é só uma repetição. Então, aqui tô quase chegando ao final da carreira. Então, fez lá o último bloquinho de 3, vai levar o fio que tá em espera lá pra trás. Deixa ele lá pra trás. E vai fechar com baixíssimo. Então, aqui tem um ponto baixo, uma correntinha, fecha na correntinha. Aí, faz 2 correntes, reserva. Tira o marcador lá da cor natural. E coloca aqui na cor marshmallow. Aí, você traz ele pra cá, ó. Pra você conseguir pegar lá, então, a cor natural e ele não te atrapalhar aqui, ó. Então, eu volto lá com a minha cor natural, tem 2 correntinhas. Aí, eu venho aqui, então, no segundo ponto, ó. Eu tô aqui, ó, que tá emenda, né? Eu venho no bloquinho da frente. Então, aqui, eu faço um ponto baixo. E mais 2 correntinhas. Um ponto baixo, uma corrente para o ponto alto e mais uma corrente de espaço. E faço mais um ponto alto no mesmo ponto. Então, formando o Vzinho novamente. Aí, você segue pulando 2, fazendo o Vzinho. Pulando 2 e fazendo o Vzinho. Então, você vai seguir fazendo essas 2 carreiras até o comprimento que você deseja que fique a sua blusa abaixo da axila, tá? Então, ó, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 carreiras, parei nessa parte colorida, daí comecei a fazer a parte da cava. Então, aqui deu aproximadamente 18 centímetros, tá? Não contando essa partezinha do picô. Epa, peraí. Tava esticando a peça. Deu 17 centímetros e meio, aproximadamente, tá bom? De altura aqui, antes de fazer a divisão da cava. Aí, você quer mais comprida? Vai trabalhando essas 2 carreirinhas até atingir o comprimento aí, abaixo da cava, tá?
Então, aqui agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa parte aqui da diminuição da cava, tá bom? Eu vou pegar aqui um passinho que eu já tenho mais adiantado. Algumas carreirinhas a mais. Então, pra fazer a divisão ali, você vai pegar aqui essa parte que separou com o fio, ó. Quando separar com colorido, aí você corta o fio, tá bom? Faz o nozinho e corta. Aí, com a cor natural, você ainda mantém. Então, aqui eu já prendi, mas é só aqui, ó. Então, aonde tá teu fio de início, né? Você vai ver aqui, você vai dobrar. Você vai dobrar a tua peça ao meio, tá bom? Ó, então, aqui, desse bloquinho até aqui, é a metade da minha peça. Então, vou marcar aqui só pra eu, na hora que eu estiver fazendo, saber onde eu vou parar, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser a parte da frente da minha peça onde eu vou fazer as diminuições. E aqui, a parte de trás, a gente vai fazer diferente, vai ter só uma alça, tá? Então, vamos fazer primeiro as diminuições aqui da parte da frente. Depois eu explico a alça pra vocês. Então, o teu fiozinho vai estar lá atrás, ó. Você vai resgatar ele, né? Tá com 2 correntinhas. E você vai começar aqui a partir do segundo ponto. Então, esse é o meu primeiro bloquinho da divisão, né? Que a gente dobrou. Ficou metade aqui pra frente. Então, esse é o meu primeiro bloquinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Ficando assim. Esse vai ser meu primeiro ponto alto, tá? Nesse caso, eu vou trabalhar 2 correntinhas pro meu ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, entre meio, os bloquinhos e trabalho 3 pontos altos. Vou no próximo espaço, entre os bloquinhos, e faço mais 3 pontos altos. Vou no próximo, 3 pontos altos. Então, em cada espacinho que você tem aqui entre meio os bloquinhos, você vai colocando 3 bloquinhos, 3 pontos altos, tá? Até chegar lá no marcador. Aqui, eu faço meu último bloquinho. Porque aqui já é a minha divisão da dobra, ó. Então, aqui também eu vou pular 2 pontos. Isso, vou pular 2 pontos, vou vir aqui no terceiro, finalizando a minha carreira com um ponto alto. Então, o começo fica com um ponto alto aqui no segundo ponto. E aqui também, ó, a gente termina no primeiro ponto do bloquinho de 3. E aqui eu comecei... Ah, não, gente, é no segundo, tá? Desculpe. Então, venho aqui nesse ponto. Agora, eu subo 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó, direto dentro desse próximo espaço. E vou trabalhar 3 pontos altos nesse espaço. E aqui eu fico trabalhando, ó, bloquinho de 3 pontos altos nesse espaço entre meio aqui, entre um bloco e outro. Então, vai ficando assim, ó. Sigo até chegar ao final da minha carreira. Então, aqui eu ainda faço um bloquinho de 3. E faço aqui, ó, fiz aqui meu último bloquinho, e aqui eu tenho um ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu faço 3 correntes, viro. Agora, em vez de eu fazer nesse espaço, não pode fazer aqui, porque senão você está diminuindo. Você está aumentando, não está diminuindo, tá? Então, fez as 3 correntinhas na volta, já vem direto aqui, ó, no próximo espaço. Então, assim, ó, ele vai vindo, diminuindo pra cima. E aqui,
vai fazendo 3 pontos altos nos espaços, até chegar lá no final da carreira. Obrigada, Neide. Olá, Silvana. Obrigada, Juliana. É uma gracinha mesmo essa peça. Então, aqui, cheguei no meu último espaço entre os bloquinhos e tem um ponto alto no final. Então, aqui no final, eu faço um ponto alto. Então, deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês ir vendo a diminuição, como que vai ficando, ó. Então, ó, ele vem vindo, fechando aqui pra cima, né? Então, vou fazer mais uma carreirinha aqui com vocês de diminuição. Eu prendi no lugar errado aqui no final da carreira. Prendi aqui na correntinha, acho que eu tinha prendido no ponto alto. Então, sempre você prende lá no ponto de corrente, tá? Aí, sobe 3 novamente e volta. Ó, então, sempre pula esse espaço, tem que ser aqui nesse próximo. 3 pontos altos no espaço. 3 pontos altos no próximo espaço. Então, para cada espaço, vai colocando 3 pontos altos. Termina a carreira com um ponto alto sobre o ponto alto. Ficando assim, então, ó. Então, agora eu vou mostrar a alça pra vocês. Eu vou mostrar aqui na peça quantas carreiras eu fiz de diminuição. Então, comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, tá? Que deu aproximadamente, antes da alça, 13 centímetros, tá? Então, deu 13 centímetros aproximadamente aqui de carreiras com diminuição. E daí, a gente faz a alça, então. Então, pra fazer a alça, aí, a gente faz, então, aqui de início. Vou fazer apenas 2 correntinhas para iniciar a carreira, tá? Aí, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto. Não, aqui fica melhor iniciar a carreira de outra maneira. Em vez de fazer as 2 correntinhas, vira, faz um ponto baixo no primeiro ponto e uma correntinha. E um ponto alto sobre ponto alto aqui. Então, vou fazer só em cima desse primeiro bloquinho a alça, como eu fiquei com um pouquinho ponto, né? Então, vou fazer apenas com 4 pontos altos a minha alça. Na alça aqui que eu fiz com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá? Então, utilizei 2 bloquinhos aqui. Ponto alto sobre ponto alto que eu fiz. E utilizei 2 bloquinhos pra tá fazendo a alça, tá bom? Aí, a largura da alça você faz também a gosto. Então, daí, pra fazer a alcinha, fez lá os pontos altos, no caso da peça lá é 7. Vou fazer apenas 4, porque a minha peça é menorzinha. Aí, eu volto no primeiro, faço um ponto baixo e uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu tirar esse marcador que tá batendo. Viro a peça. E trabalho um ponto baixo, uma correntinha para iniciar a carreira, ponto alto sobre ponto alto. Então, assim, ó, a gente vai formando a alça da nossa peça, tá? Ver quantas carreirinhas mais ou menos eu vou ter que fazer aqui. Então, vou fazer mais umas 2. Então, aqui a alça é só ponto alto sobre ponto alto. Fazer só mais uma, para um tamanho bom. Então, aqui a medida para alça, nesse tamanho M, eu fiz com 18 centímetros, tá? Então, aqui eu vou cortar o fio.
deixando um pedacinho pra costura. Então, os 18 centímetros que você vai fazer, ó, quando você dobrar pra costurar lá atrás, você vai ter que medir aqui. Se é 18 centímetros, desde que você começou a diminuição aqui, tá? Você vai medir desde aqui da tua diminuição, da onde você iniciou a diminuição da peça, né? Que é a abertura aqui da cava, até, daí você vai completar, né? Fez lá as carreiras com a diminuição, daí você vai completar aqui com carreirinhas de ponto alto pra formar a alça, tá? Então, você tem que ter no total, se é 36 de altura, que você precisa de altura de... Se é 18 centímetros que você precisa de altura de cava, então, você vai continuar trabalhando essa carreirinha, essas carreirinhas aqui, até atingir 36 centímetros, tá? Que daí, dobrando, vai ficar com 18 pra frente e 18 pra parte de trás, tá? Porque daí a gente dobra assim, ó, e vai costurar aqui atrás a alcinha, tá bom? Então, você tem que medir desde aqui, início da diminuição. Aí, você vai fazendo, depois que fez as carreiras de diminuições, conforme eu já expliquei. Aí, você continua fazendo a alcinha, então, até atingir 36 centímetros, tá? Então, vou fazer a outra alcinha aqui, só pra mostrar os acabamentos. Vou fazer um pouquinho mais rápida, tá, gente? Porque é igual a outra, né? Então, vou começar aqui, ó, no primeiro ponto desse bloquinho. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Até eu ter 4 pontos altos. Então, finalizo aqui em cima do meu ponto de corrente. Viro meu trabalho, faço um ponto baixo no primeiro ponto, uma correntinha. E ponto alto sobre ponto alto. Viro o trabalho e faço ponto alto sobre ponto alto. Então, a mesma coisa que eu já fiz ali do outro lado, tá? Então, aqui, ó, vai ficando as alcinhas. Então, vou fazer a mesma quantidade que eu fiz de um lado, vou fazer do outro, pra não ficar torto, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Falta 2. Então, eu sempre gosto de iniciar a carreira com um ponto baixo e uma correntinha. Não gosto de iniciar com 2 ou 3 correntinhas. Já gosto de iniciar com ponto baixo e uma correntinha, que eu acho que fica melhor aqui, não fica muito aberto, né? Os espaços, quando você faz 2 correntinhas, fica muito aberto aqui, eu não gosto muito. Então, eu gosto de começar com ponto baixo e uma correntinha pro ponto alto. Então, feito lá as 2 alças, ó. Então, lembrando que tem que dar 36 centímetros no total, desde aqui do começo das diminuições. Aí, aqui também você vai cortar o fio, deixando um pedaço pra costura. Aí, essa alcinha vocês vão costurar aqui atrás, tá? Então, aqui na peça, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá maior, né? Com mais pontos. Eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu pulei 6 bloquinhos pra eu começar a costurar minha alça, tá? Que deu aqui em centímetros. Aproximadamente uns 12 centímetros deu, tá? Antes de começar a costurar a alça. Então, aqui, como a minha peça é menorzinha, vou começar, deixa eu ver aqui. A partir do segundo bloquinho, eu acho, já. No terceiro, no terceiro bloquinho. Então, aí, você vai pegar uma agulha de tapeceiro. E vai costurar. Então, no caso aqui, então, vocês deixam 6 bloquinhos e começa a costurar a partir do 7º, tá? Eu vou começar a costurar aqui a partir do terceiro bloquinho, porque minha peça é menorzinha. Aí, passa o fio aqui, ó, volta lá no primeiro pontinho desse lado, pra alinhar. Aí, eu fui pegando assim mesmo, ó, por cima e por baixo aqui desse lado.
Vai puxando, pego por cima, entro por baixo aqui do outro lado. Pego aqui meu pontinho de corrente, ó. Aí, eu puxo e volto lá no último ponto que eu já passei e levo o fio lá pra dentro pra arrematar. Faço a mesma coisa na outra alcinha. Então, aqui eu comecei a costurar a partir do... Pulei 2 no terceiro, né? Então, só que eu tenho 4 pontos. Então, aqui... 1, 2... O terceiro. Então, como a minha ponta tá pra cá, então, eu tenho que começar aqui 4 pontinhos antes da onde eu teria que começar, tá? Costurar. Então, aqui eu comecei a partir do terceiro bloquinho. Então, aqui eu deixo os 3 bloquinhos e pego um ponto do bloquinho seguinte, porque eu tenho 4 pontos pra costurar e não 3, tá? Então, aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Pego por cima, pego por baixo desse lado, vou puxando. Aqui a costurinha, gente, pode ficar bem a gosto também, tá? Do jeito que você achar que fica melhor aí. É só você dar uma puxadinha. Passei no meu último ponto lá, eu levo o fio pra dentro também no mesmo ponto, ó. Pra arrematar. Então, fica assim a parte das costas. E assim a parte da frente, ó. Agora, pros acabamentos... A alça pela frente, Juliana, ficou assim, ó, Juliana. Ela fica mais fechadinha aqui na parte do peito mesmo, tá? Agora, vamos fazer o acabamento, então. O acabamento, fiz coisinha bem simplesinha também. Então, vamos lá. Então, vou começar aqui. Nessa parte aqui, debaixo do braço, né? Vou começar aqui, vocês podem começar em qualquer lugar da peça, tá? Então, aqui é só ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui nos bloquinhos é um ponto baixo para cada ponto. Aí, quando você chega aqui, nesse ponto de correntinha, você faz 2 pontos baixos. 2 pontos baixos no corpo e um ponto baixo aqui, ó, bem onde é a cabecinha do ponto. 2 pontos baixos no corpo do ponto e um ponto baixo onde é a cabecinha do ponto. Então, nessa parte que a gente tem um bloquinho aqui, de 3 pontos, a gente faz ponto alto, 2 pontos baixos no corpo do ponto e um na cabeça do ponto, tá? Aí, quando a gente chega aqui na alça, ó, tem mais um ponto baixo aqui. Porque se eu colocar, igual eu vou colocar aqui na alça, essa parte ia ficar repuxado, tá? E se eu colocar a mesma forma que eu coloquei os pontos baixos aqui na alça, fica muito ponto. Então, vou mudar um pouquinho agora quando é na alça, tá? Então, aqui na alça, quando é ponto de correntinha, eu faço 2 pontos baixos no corpo do ponto. Vou pro próximo espaço, faço 2 pontos baixos também no corpo do ponto. Só que daí, aqui eu tenho a cabecinha desse ponto, aí eu faço mais um. Aqui, onde é o ponto, é um ponto baixo, uma corrente, eu trabalho 2 pontos baixos no corpo do ponto. E aqui, na próxima carreira, também 2 pontos baixos. E aí, eu acrescento mais um na cabecinha do ponto. Então, a cada 2 espacinhos colocando 2 pontos baixos, aí eu coloco um na cabecinha do ponto. E aonde aqui é ponto de correntinha, eu coloco 2 pontos baixos só. E vou para a próxima carreira e coloco 2 pontos baixos. E venho, então, aqui para o meu corpo do ponto. Aqui eu posso colocar um ponto baixo também, ó. Onde eu peguei para fazer a costura. E aqui daí eu faço um ponto baixo para cada ponto aqui debaixo da cava.
É só fazer um baixíssimo no primeiro ponto. Opa, acho que apertei demais. Uma correntinha, vai cortar o fio e arrematar. Então, assim fica o acabamentinho aqui ao redor da alça, ó. Quem quiser, pode trabalhar picô também, tá bom? Então, a mesma coisa você vai fazer aqui, ó, ao redor da alça. Fazendo do mesmo jeito que eu fiz os pontos aqui nessas carreiras, você vai fazer desse lado também aqui dessas carreiras, tá? Aí, vai contornar todinha a parte da frente da peça e vai descer fazendo ponto baixo igual eu já expliquei aqui nessa lateral, exatamente igual, tá? E vai fazer ponto baixo aqui em cima de cada ponto, contornando todinha a peça, tá bom? Aí, aqui na parte de baixo, pra fazer o acabamento, aí faz laçadinha inicial, vai trabalhar. Aqui, a gente tem duas correntinhas e um Vzinho, né? Então, a gente vem aqui, ó. Deixa eu achar minha ponta aqui. Então, quem quiser pode já trabalhar dentro da correntinha. Quem quiser pode trabalhar aqui dentro do espaço. Então, aqui, para cada correntinha, eu faço um ponto baixo. Aonde tá o V, eu faço um ponto baixo. Para cada correntinha, eu faço um ponto baixo. Aonde tá o V, eu faço um ponto baixo. Então, tem duas correntes, eu faço 2 pontos baixos. Aonde tá o V, tem uma corrente, eu faço só um. Então, eu sigo assim, contornando toda a minha peça com uma carreira de ponto baixo antes de fazer o acabamento. Com picô, né? Aqui, quem quiser pode fazer um biquinho diferente. Pode fazer aquelas bolinhas que às vezes eu já ensinei aqui pra vocês. Fica uma graça também. Então, aqui é 2 pontos baixos nas duas correntinhas. E um ponto baixo no V. Aí, vamos supor que eu já tenha chegado aqui no final da carreira. Aí, vai fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vai fazer uma correntinha, fecha baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Tô simulando aqui como se eu já estivesse finalizando a carreira e iniciando a próxima, tá? Aí, faz 3 correntes. Volta aqui no ponto baixo. Faz um ponto baixo nele, fechando o picô. Pula um ponto baixo no próximo. Sobe 3 correntes. Aí, peguei a ponta errada aqui pra trabalhar. Peraí, gente, confundi aqui. Voltando. Então, aqui fecha baixíssimo no primeiro ponto. Uma correntinha, faz um ponto baixo no mesmo ponto. 3 correntinhas, volta no ponto baixo, faz um ponto baixo. Pula um ponto de baixo, de base, e um ponto baixo no próximo. E 3 correntinhas, volta no ponto baixo, faz um ponto baixo. Pula um ponto baixo no próximo. 3 correntinhas, volta aqui no ponto baixo, faz um ponto baixo, pula um e um ponto baixo no próximo. Então, você vai ir fazendo esses picôzinhos de 3 correntes e sempre pulando um de base, para fazer o acabamento da parte de baixo, tá? Aqui, quando você for fazer o acabamento, aqui também nessa parte dos bloquinhos, você faz igual eu expliquei aqui, com a mesma quantidade de pontos, tá? Pra não ficar repuxado. Aí, na alça, você faz exatamente como eu expliquei aqui na parte da alça das carreiras, tá bom? Então, aqui, ó, fica assim a nossa peça. Olha só, com o acabamentinho aqui com picô. Com a peça aí super delicadinha, super facinho de fazer, né? E que veste super bem também, fica super bonita. Verdade, né, Rosimeira? As mostrinhas sempre ficam bonitinhas, né? Então, gente, vocês têm alguma dúvida em relação à nossa peça de hoje? Falem aí nos comentários. A Juliana disse que amou. Que bom. Boa noite, Márcia. Que bom que gostou, Márcia, também. Bom, gente, então, eu vou ficando por aqui.
Espero muito que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, que vocês consigam fazer essa peça, tá bom? Lembrando de quem fizer essa peça, não esquece de me marcar nas redes sociais de vocês, para eu poder ver o trabalho de vocês, ir lá, comentar, compartilhar também nos stories das minhas redes sociais. Eu tô como Didi Melo aqui no Facebook e @didimelo.oliveira lá no Instagram, tá bom? E quero convidar para quem não conhece ainda a conhecer meu canal no YouTube, que é Didi Melo lá no YouTube, onde eu ensino várias peças de crochê por lá também, tá bom? Então, quero agradecer a participação de todos vocês aí em mais essa aula. Muito obrigada, gente, pela companhia. Fiquem todos com Deus e uma ótima noite para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.